Nós temos 15 minutos para a nossa mensagem e depois a gente vai orar. Afinal, é um culto de oração. Nós temos que aproveitar o máximo de tempo possível para a gente orar. E hoje tem até uns motivos aqui no meu coração. Nós temos 4 eixos, 4 áreas, que nós vamos, 4 blocos, né, de oração, de motivos de oração que Deus colocou em meu coração. Mas nós vamos orar também por aquilo que você trouxer, por aquilo que você estiver precisando, ou pessoas, ou direções que o Senhor trouxer. Vamos aprender mesmo a ficar na presença do Senhor e deixar o Espírito de Deus ministrar para nós, amém? Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia lá em Mateus 6:33. Hoje, queridos, nós tem um tema aqui para nosso culto hoje, é devolvendo o centro a Deus. Devolvendo o centro a Deus. Sabe, depois dessa palavra que o Senhor trouxe para nós através da vida do pastor, sobre alinhamento. Nós estamos num ano de alinhamento, e o alinhamento ele começa pelo nosso interior. Eu entendo que o Senhor está falando com a igreja, a eclesia, né? A igreja, o corpo de Cristo, todos os crentes em todos os lugares, mas também de modo bem específico nós entendemos que Deus está falando conosco aqui em Senhor do Bonfim. Eu chamo de esse pequeno rebanho, mas que é muito importante para Deus. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos pequenos, poucos em quantidade, mas nós temos um zelo pela palavra de Deus e Deus se agrada disso aqui, então nós somos grandes, amém? Então nós temos uma grande importância para Deus, porque poucas pessoas focadas em obedecer a sua palavra é mais importante do que uma igreja lotada de gente dispersa, amém? Não que nós não podemos ter uma grande quantidade de pessoas e focadas na palavra. Nós sabemos que esse tempo virá, mas o Senhor está falando comigo e com você hoje. Nós precisamos alinhar a nossa vida para o crescimento, para a multiplicação que Ele quer fazer, e começa com o nosso coração. Sabe, estávamos ouvindo muitas mensagens a respeito disso, inclusive da supervisão. Deus trouxe a mesma palavra, é um ano de multiplicação, mas começa com organização, começa com alinhamento. Então, para alinhar a nossa vida, a primeira coisa, eu estava buscando ao Senhor e pedindo, era pedindo ao Senhor que nos ajudasse, que me ajudasse. O que é que eu preciso alinhar na minha vida? O que é que eu preciso fazer? Já que o Senhor trouxe essa palavra para nós, queridos, é para mim e para você. Então, considera a palavra. E a primeira coisa que Ele pediu foi que nós alinhássemos o nosso interior. Começa, de dentro para fora. A organização, o alinhamento, ele começa de dentro, começa do nosso interior. Porque Deus não está interessado somente na parte externa, naquilo que é visível, naquilo que é notável, mas naquilo que é dentro. E o objetivo é conduzir-nos ao arrependimento. E conduzirmos ao realinhamento e uma consagração prática. É dizer assim, Senhor, eu reconheço que nesta área, nessa eu estava fora da sua vontade, eu estava fora da tua palavra, mas eu realinho, porque, queridos, isso é muito importante. Não é uma questão para trazer culpa e nem condenação para nós, mas é para nós realinharmos no sentido de, Senhor, eu estou aqui, sabe? Eu vejo a bondade de Deus, eu saio de casa para ir para o culto, eu digo, Pai, muito obrigado por ter culto. Por ter ambiente onde nós temos regularmente um momento separado para a gente sentar, ouvir a palavra, seja para orar, seja para refletir, seja para interceder. Mas sabe, querido, temos Deus, na sua bondade, estabeleceu cultos, momentos de culto, estabeleceu ceia, que é mensalmente. Nós temos a oportunidade de realinharmos a nossa convicção e dizer, Senhor, eu quero ser sua. Eu quero ceiar, eu quero comer do teu corpo, eu quero me alimentar do teu sangue, do teu corpo. Eu quero ser sua, eu quero fazer parte da tua família. Isso é trazer a memória. Deus fez isso. Ele estabeleceu essas coisas para que nós estivéssemos sempre. Porque, queridos, temos uma alma e uma carne tendenciosa a irmos para outros cantos, a atentarmos a outras coisas periféricas, a nossa atenção. E hoje, nesse tempo, todo mundo tem um pouco de TDAH. Um pouco de hiperatividade, um pouco de distração, um pouco de falta de foco.
mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma, e nosso Deus permanece o mesmo, ajudando a gente a voltar para cá. Atenta para cá, olha para cá, realinha, cuidado com as distrações, olha se está fora do prumo, olha para cá, eu quero levar você até o fim, amém? A Bíblia diz que Deus se agrada na morte do justo, sabe? Não é que morreu, graças a Deus, não, é porque morreu justo, morreu crendo, morreu alinhado, completou a carreira e encerrou a jornada, mais firme na fé, amém? Nós vamos continuar firmes, querido, nós não vamos morrer tão cedo, nós vamos completar aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Em nome de Jesus. E sabe, o objetivo é mesmo esse, eu quero que você entenda, qual é o objetivo do culto hoje? E culto tem objetivo? Tem, nós temos que ir para o Senhor e tem que saber, eu vou para lá para quê? Hoje você veio para cá, para realinhar. Primeiro você vai se buscar arrepender se estiver fora, porque quando a gente entende que está fora, não é para a gente se condenar, estava fora. Sabe que nem aqueles meninos que não sabem lidar ainda com a frustração? Eles entendem, eu não acertei dessa vez, também não quero jogar mais não. Não, nós entendemos. Se eu não estou ainda dentro da vontade daquilo que Deus espera, mas está dando a chance de eu voltar, então eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu vou pegar essa oportunidade e vou realinhar, amém? Então Mateus 6,33 diz o que lá? Ele diz assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amados, quem não já ouviu essa palavra? No 34 diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, queridos, Deus está falando que a gente tem um modo de viver. A gente tem um modo de se portar, de se comportar, de nos relacionarmos com o nosso Senhor neste reino. E é uma coisa de cada vez, um dia de cada vez. Queridos, se nós andarmos ansiosos e preocupados, quais são as demais coisas? Nos versículos anteriores, ele vem dizendo, o que vou comer? O que vou vestir? E agora? Como vou pagar minhas contas? Eita, e agora? E isso, querido, essas coisas que tentam atormentar a nossa alma, que tentam nos tirar do centro da vontade de Deus, elas não poderão quando eu e você colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Natália, mas como é que bota o reino de Deus em primeiro lugar? São indagações que a gente precisa de forma prática buscar entender. Sabe, eu estava ouvindo uma pessoa muito experiente a respeito desse assunto, porque de fato a gente quer coisas práticas, passo a passo, como é que eu faço para botar o reino de Deus em primeiro lugar, e a gente já sabe, a palavra vem nos dizendo, não andar inquieto, considerar eu sou filho, e eu vou ajudar você a refletir, fazendo algumas perguntas. Como é que a gente fica quando a gente se depara com uma situação que a gente não está no controle? A gente fica ansioso, preocupado, a gente quer controlar o tempo todo as coisas, mas nós não somos Deus. Como é que estamos nos comportando? Como filhos ou como Deus? Querendo controlar tudo, querendo decidir tudo, querendo saber como vai ser tudo. Nós precisamos, queridos, aprender a nos comportar como filhos. E eu estava estudando isso para mim mesmo, sabe, buscando isso, porque a gente tem uma tendência a ser controlador, a querer dizer como as coisas têm que ser. Eu não quero que seja assim, eu não gosto assim, eu quero que seja assim. Se não tiver tudo organizadinho, tudo bonitinho, a gente já perde as estribeiras. Mas a gente está lidando com muita gente, nós estamos lidando com um Senhor, Deus Todo-Poderoso, que está no controle, Ele não controla a gente, isso já ministra para a gente, Ele não controla a gente, Ele instrui. E Ele me disse, Ele me fez essa pergunta, o Espírito Santo me fez essa pergunta, eu passo essa pergunta para você também. Como é que você está se comportando? Como filho ou como alguém que precisa estar no controle de tudo?
Porque o filho, ele sabe, eu sou amado, sou cuidado, sou valioso, sou importante, e tem um pai que cuida de mim. E esse pai, ele é poderoso, ele não, nada passa despercebido. Queridos, um nível de dependência a ponto de a gente não se inquietar. Não vos inquieteis, diz aqui na ACF, pois, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã vai chegar, e amanhã, quando chegar, você vai resolver como presente. Ele vai chegar e vai ser o seu presente. A gente só pode atuar no presente. A gente não pode atuar no amanhã, porque amanhã ainda não chegou. Eu e você dependemos desse período que passa diante de nós. Eu gosto muito disso. Eu tenho pensado muito, há muito tempo, sobre a possibilidade de Deus estar no futuro, mas Ele também é o Deus do passado. Só que eu sou limitada agora nessa estação, eu só tenho um dia por vez para lidar. E já é muito, porque são 24 horas para eu administrar. Então ele diz que se o dia de amanhã ainda não chegou, ele virá, com certeza, porque Deus é fiel e Ele estabeleceu que o dia vai amanhecer, o sol vai nascer e sabe, as outras horas virão, enquanto Ele não vier nos buscar. Para nós teremos esse tempo para administrar. E eu estou aqui no meu dia, no meu presente, na minha capacidade de atuação, na minha capacidade de lidar, que só é limitada. Você não é Deus para estar lá e cá. A gente é ser humano e filho para lidar com aquilo que Deus nos dá. Deus disse, eu vou te dar 24 horas para você administrar. Então, quando as 24 horas estão correndo aqui, ela começa a passar 1 hora de cada vez, e eu tenho a possibilidade de administrar essas horas que estão sobre a minha responsabilidade, sobre o meu poder, e neste tempo que está disposto para mim, num tempo que se chama dia presente, eu posso atuar. Eu posso planejar. Agora ele me perguntou, eu pergunto para você. Planejar é diferente de querer controlar. Planejar é sabedoria, querer controlar não é sabedoria. É querer controlar as coisas. E aí vem peso. Então, o dia está lá, né? O de amanhã ainda não chegou. Ele disse para não se inquietar pelo amanhã. Ele disse que é para administrar o hoje, o que é que precisa para mim hoje, o que é que eu posso fazer hoje. Eu vou atuar no que eu posso, e o que eu não posso eu vou confiar. Vai chegar. Então o dia de amanhã vai chegar, quando ele chegar, as primeiras horas você administra, depois as outras horas, depois chega o meio-dia, depois chega a tarde, depois chega a noite, e você precisa administrar isso. E ele diz, inclusive ele diz aqui, que amanhã vai vir o mal de amanhã. O de hoje você tem que lidar hoje. O que é que nós temos que lidar hoje? Nós temos que vir ao culto, entregar o nosso melhor ao Senhor, consagrar a nossa vida, depender dEle e saber, Senhor, obrigado por esse dia. Nós fizemos isso, que o Senhor nos orientou a fazer. Amanhã o Senhor trará um novo dia e estará lá conosco para nos ajudar a administrar. E sabe de uma coisa? Quando nós vivemos assim, nós vamos respeitar todas as coisas. Nós vamos administrar as primeiras horas. As primícias. Porque, queridos, alinhamento fala de prioridades. O que é prioridade para você? O que é prioridade para mim? Não tem como falar de prioridade sem falar de tempo, sem falar de relacionamento, sem falar de recursos. E recursos incluem pessoas, tempo e dinheiro e coisas. E tudo isso está disposto para nós durante essas 24 horas que o Senhor dá para nós administrar. O que nós podemos administrar durante essas 24 horas, querido, mostra a nossa fidelidade. Não adianta a gente se inquietar com o dia de amanhã que ainda não chegou, e nem também ficar olhando para o que já passou, porque não temos poder para isso. O que passa diante de nós são as 24 horas. E é sobre essas 24 horas que o Senhor diz para poder darmos prioridade ao reino de Deus aqui. Se a gente se inquieta pelo dia de amanhã, a gente vai andar ansioso.
Se a gente se preocupa com o que não fez, a gente vai ficar depressivo, porque eu lamento, não consegui. Aí vem a culpa, vem o remorso. Isso também não edifica. Então o que nós precisamos atentar para as 24 horas que estão diante de nós todos os dias, durante quantos anos, que se completam durante quantas horas o Senhor já nos deu para administrarmos. Então, alinhamento fala de prioridade. Não tem como você pensar em multiplicação da parte de Deus se não somos fiéis em administrarmos as primeiras 24 horas que Ele colocou diante de nós. Sem sermos responsáveis por administrar os recursos que Ele colocou nas nossas mãos. É o quê? Um salário mínimo? É o quê? É 10 mil? É 5 mil? É 100 reais? O que foi que Ele colocou nas suas mãos para administrar durante esse tempo? Porque, queridos, eu estava me lembrando quando saí de casa, que o Senhor estabeleceu esses tempos para nós, porque nós precisamos de tempo para organizar. Horas, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas. É mais fácil administrar esse tempo do que ficar pensando num centenário. Ninguém planeja um centenário, né? Mas nós podemos planejar horas, nós podemos planejar dias, nós podemos planejar semanas, nós podemos planejar meses e anos. Agora, planejar não é querer controlar. Planejar é sabedoria. Senhor, aqui está o meu plano. Coloco diante do Senhor, apresento ao Senhor. A Bíblia diz, é do homem fazer planos, mas é o Senhor que dirige os seus passos. E nós ficamos abertos, Senhor, aqui está a nossa agenda, nosso planejamento, nosso calendário. Mas o Senhor deseja fazer alguma alteração, Ele pode, Ele deve, Ele é nosso Senhor. Porque, queridos, se nós planejarmos e fecharmos ali, só fazermos aquilo, nós estamos controlando. Nós somos controladores. E o primeiro critério para alinhar a nossa vida é colocar em primeiro lugar. Eu aprendi ouvindo algumas pessoas mais experientes, que tudo que eu e você ou qualquer outra pessoa quiser realizar, sem colocar Deus em primeiro lugar, é um zero, não vai dar em nada. Sabe o que é nada? É um zero. Aí a pessoa faz sem priorizar a Deus, aí vem um zero. Aí faz outra coisa sem priorizar Deus, outro zero. A gente vai acumulando uma infinidade de zeros e zeros e zeros, porque sem colocar Deus em primeiro lugar, no fechamento das contas não ficou nada, ficou zero. Então eu decido trabalhar o ano inteiro por algo que é o meu plano, que é o meu objetivo, é o meu foco. No final, zero, não ficou nada quando eu apresento diante de Deus, porque não consagrei, porque não considerei, porque não pedi a direção. Eu fiz planejando por mim mesmo. Então no final eu vou ter o quê? Um zero. Você planejou por você mesmo, porque eu não disse para você fazer isso. E aí, queridos, o que é que muda quando nós decidimos colocar Deus em primeiro lugar? É que quando o primeiro, número 1, é colocado primeiro, as outras coisas que eu e você vamos fazer já são zeros, são acrescentados a 1, aí muda a ordem do zero. Se o zero está à frente ou se o zero está depois, muda ou não muda, queridos? Quando o reino de Deus está em primeiro lugar, o que nós decidimos fazer ou focarmos pensando em resultados, eles serão zeros, mas estarão depois do primeiro, depois do número 1, depois da nossa prioridade maior, que é o reino de Deus. Então o zero depois do número 1, tudo bem. Se nós acrescentarmos muitos outros zeros, melhor será. Porque o que é 10 reais, vamos pensar em dinheiro, porque a gente fica fácil de mencionar, de imaginar. Um número 1 mais um zero. Uma casa de zero. 100, o número 1 mais 2 zeros. 1000 mais 3 zeros. E mais outro zero, e mais outro zero. Quanto isso não vai ficando? Mas a prioridade maior está lá. O número 1, primeiro o reino de Deus. Agora, queridos, se nós não colocarmos o Rei de Deus em primeiro lugar,
sequência de zeros à esquerda, ela não vai trazer para nós resultado nenhum. Vamos chegar talvez no fechamento das contas de um ano, de um mês, de uma década ou de uma vida inteira e corremos o risco de chegarmos lá com mãos vazias, por não termos algo para apresentar ao nosso Senhor, por não termos priorizado o reino de Deus. Mas eu creio, queridos, como eu disse, essa palavra não é de condenação, não é para trazer culpa, é para alinharmos, é para realinharmos as nossas prioridades. As nossas prioridades, elas precisam estar em Deus em primeiro lugar, uma vez que nós entendemos que somos filhos. Que somos filhos de um Pai tão bom. E disse, se você priorizar o reino de Deus em primeiro lugar, não precisa andar preocupado e nem ansioso, todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou zeros acrescentados, mais outro zero acrescentado, e outro zero, e outro zero, e outro zero, querido. Nós estaremos supridos, nós estaremos enriquecidos, abastecidos, nós teremos para dar, nós teremos sobra, nós teremos o suficiente, mais do que o suficiente, como é o nosso Senhor, o El Shaddai. Mais do que suficiente. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Amanhã eu cuido disso. Porque, é para amanhã? Amanhã eu cuido disso. Mas aí, queridos, uma coisa que eu observei, que se a gente não administra o que a gente tem, e não administra o nosso tempo, sabe o que acontece? A gente também não dá conta, porque a nossa agenda fala de tempo. O que é que eu resolvo durante as 24 horas que eu tenho? Eu tenho que priorizar. Não, daqui até estar aqui, eu vou ter o primeiro momento, é com o meu pai. A prioridade é estar com ele, falar com ele, entender o que ele quer, qual é a direção para hoje. Depois, as outras horas, eu vou fazer o quê com essas outras horas? Eu vou fazer leitura, vai chegar o momento do almoço, eu vou almoçar com a minha família, para mim é prioridade estar com a minha família. Ou eu vou comer de todo jeito, eu vou comer atropelado, eu vou comer em qualquer horário, eu vou comer do jeito que der. Aí depois vem a tarde, você tem minutos de descanso, e vale ressaltar que descanso requer confiança. Porque se a gente não tira 1 minuto, 2 minutos, 30 minutos para descansar, a gente também está dizendo que a gente dá conta de tudo. Não digo que você tenha que tirar um dia de descanso, 1 hora de descanso, meia hora de descanso. Mas, queridos, a gente precisa considerar, não, eu vou tirar um tempo de refletir, um tempo de dedicação, um tempo de equilíbrio. E depois, eu faço o que com o restante do dia? Eu nem vou lembrar mais que sou filha, porque é um relacionamento. Aí depois eu vou dormir já cansada, exausta, nem lembro mais de nada, eu durmo na atividade. Como é que eu vou viver? Então o Senhor está olhando a minha e a sua administração dessas 24 horas. Porque, queridos, não adianta a gente fazer plano para um ano se a gente não consegue administrar um dia. As 24 horas iniciais, as 24 horas totais de um dia, eu fiquei assombrada, porque dá para fazer muita coisa. Muita coisa. São 52 semanas que nós temos em um ano. Eu não sou boa de números. Assim, no sentido de me lembrar agora, quantas horas nós temos em uma semana? O que nós fazemos em 1 hora, você quer ver o tanto de 1 hora, fica esperando alguém que se atrasou, para você ver como é ruim. E você esperando, e esperando, e esperando, e esperando. Sabe, a palavra de Deus diz que o Senhor espera que nós voltemos para Ele. Que nós possamos dar a atenção a Ele. Imagina eu e você chateada porque alguém ou marcou um horário comigo e com você e disse que via, você espera e olha, já passou 1 minuto. Então nós vamos precisar realinhar as nossas prioridades. Realinhar aquilo que para nós é decisivo, queridos. O Senhor está desejando que nós nos voltemos para Ele. Porque, queridos, num tempo como hoje, que você pega seu celular para mandar uma mensagem, e aí tem uma coisa piscando, uma mensagem que chegou, você vai para o Instagram e você vê, foi 1 hora perdida.
E aí, sabe o que acontece? Nós vamos ter que prestar conta desse tempo ao Senhor. Não é condenação, queridos. É realinhamento. E eu vou lhe dizer, é amor de Deus por nós. Nós precisamos, como povo de Deus, termos cuidado. Sabe, aprender a remir o tempo. Remir o tempo. É dizer, não, o tempo, ele vai passar. Se eu não fizer, mas com equilíbrio, querido, para a gente não viver desesperado, agoniado, ansioso. Mas sabe, quem planeja e quem é mordomo administra sem pressa. Considera a presença, porque Maria e Marta estavam lá. E Jesus ia chegar. O risco de fazermos para Jesus sem estar com Jesus é grande. Queremos fazer para Jesus, vamos para o culto. A gente vai fazer coisas para Deus. Sem Deus, está errado. Porque nós não somos Deus. Nós não somos o pão para a gente dar de nós às pessoas. A gente é mordomo, Ele é o pão, a gente vai até Ele, se alimenta e vem e traz e dá para as pessoas. Nós nos alimentamos dele e damos dele para as pessoas. Nós nos relacionamos com Ele, ouvimos a Ele, entendemos a Ele e ministramos às pessoas. Dispensamos, por isso somos dispenseiros. Uma palavra, uma oração, uma direção, uma ajuda. Porque senão nós vamos dar de nós mesmos e daqui a pouco a gente vai dar. Nós não somos Deus. Nós somos filhos e precisamos desse tempo. Deus não quer ser apenas importante na nossa vida, Ele quer ser o centro. Eu descobri que quando Ele perde o centro, é quando a gente percebe, como é que eu sei que Deus não está sendo o centro da minha vida? É quando está tudo desalinhado, as emoções estão desalinhadas, as coisas estão tudo desfocadas. Não é sobre organização rígida, é sobre o sentido mesmo das coisas. Sabe, as orações, elas perdem a direção. Então, a nossa oração, ela acaba voltando-se para nós mesmos. Senhor, minhas prioridades, minha oração. Mas quando Deus é o centro, querido, quando sabe que Deus vai agir no mundo através de mim e de você? Não tem outro jeito de Deus agir no mundo. Tem que ser através dos filhos. Então, Ele tem que estar sendo o centro para a gente poder ouvir, né, dele a direção, perceber e ir e ser certeiro. É para falar com fulano? É para orar por fulano? É para declarar tal coisa? Senhor, o que é que o Senhor quer? Eu fiz uma oração e entendi. Porque muitas vezes a gente quer, olha só a diferença. A gente quer resolver coisas na vida de outras pessoas. Pensa comigo, eu tinha essa mania, ainda tenho, eu tenho que ficar o tempo todo controlando. Eu quero consertar a vida do povo. Eu quero ser Deus. Vocês estão entendendo, né, gente? Eu queria ser Deus, como se eu fosse Deus, como se eu tivesse o poder de mudar a vida das pessoas. Eu não tenho. Mas às vezes Deus está me chamando, dizendo, filha, vem para cá, quero que você ore por fulano ou interceda por fulano. Eu fiz uma oração simples, Pai, fulano. Senhor, ajuda fulano. Pai, o que é que o Senhor quer que eu faça por fulano? Porque se eu... da natureza, muitas vezes, da gente vivendo sem Deus ser o centro, a gente quer dizer por fulano o que o fulano tem que fazer. Mas Deus mandou? Não. Então é você que está dizendo, não é Deus. Aí eu orei, Deus, Paizinho, fulano, o que é que o Senhor quer que eu faça? O Senhor nos deu pessoas para a gente cuidar. Fulano está passando por isso, o que é que o Senhor quer que faça? Senhor, só Ele pode fazer. Eu vou orar, Pai, ajuda essa pessoa, dá força. Queridos, no instante a pessoa entra em ação. Mas fui eu que fiz? Não, foi Deus que lembrou essa pessoa. De algum modo, Deus moveu para poder essa pessoa poder ser lembrada, ativada.
Porque, queridos, você sabe o que é feitiçaria? Feitiçaria é oração de manipulação e dizer: Deus, faz com que fulano seja assim, assim, assim. Querido, Deus não faz isso. Deus não está aqui para atender nossas orações no sentido de ser, não é aquilo que Ele falou. A Bíblia diz para a gente orar, para os olhos serem iluminados, para a mente dele se abrir, para que haja uma intervenção divina, porque Deus pode fazer. Aí quando Ele chegar, a gente faz. A gente pode, seguindo a direção dele, porque senão a gente fica querendo manipular situações, controlar as coisas. Ai, Natália, mas é tão difícil, é tão... Quer dizer, porque é relacionamento com Deus. Deus é uma pessoa e Ele quer que a gente se relacione com Ele. A gente só vai saber se a gente se relacionar. Que a gente quer intuitivamente dizer assim, não, eu acho que Deus quer fazer isso. Mas Deus está ali. Custa a gente ir lá e perguntar: Pai, o Senhor quer que a gente faça assim, assim ou o quê? Ó Pai, aqui está a situação. Eu gosto de me lembrar, queridos, como dispenseiro, assim, de modo prático. Eu tenho um líder, e eu vou ao líder, e eu digo: fulano, ó, é aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu não consegui por causa disso, e encontrei essa dificuldade. O que é que eu faço? Aí o líder responsável por aquele departamento, ou por aquela instituição, vai dizer: faça assim, assim, assim. Digo: ah, tá. Aí eu vou e faço. Não é a mesma coisa com Deus? Pai, o Senhor me enviou aqui na terra para eu poder realizar uma ação para o Senhor, para eu fazer uma atividade. Só que eu estou enfrentando essa dificuldade. Pai, como eu devo proceder? Temos o Espírito Santo, temos a palavra, temos anjos ao nosso redor. Temos inimigo? Sempre. Por isso que precisamos de um Deus poderoso e de recursos inabaláveis. Então nós precisamos, queridos, entender: somos filhos. Diga para você mesmo, diga: eu sou filho amado. E o filho amado, ele sabe, não há condenação para mim. Eu posso me achegar a hora que eu precisar ao Pai. Porque o problema é que muitas vezes a gente fica com aquele sentimento de culpa. Ah, eu não fiz, eu não correspondi. Mas eu entendi que não há nada, a expectativa de Deus para comigo e com você não está em nós sermos bons e olha só, nunca errei, olha como eu sou perfeita. Deus não está buscando isso de mim e de você. Ele ama a mim e a você porque nós somos dele. Somos dele. Não é porque a gente faz tudo perfeitinho. Nós não precisamos fazer tudo perfeito para poder Deus se agradar de nós. Ele já nos amou, amém? Ele já nos ama. A gente só precisa consagrar a nossa vida para poder dizer assim: Senhor, eu sou o dispenseiro da Tua graça. Me conduz. Então, queridos, hoje a oração é para a gente se arrepender de ter andado do nosso próprio jeito. Nós vivíamos assim no mundo, mas o Senhor nos trouxe para Ele. Então agora nós temos um Senhor. Nós estávamos errantes. Olha só a palavra, errantes. Nós andávamos errantes. Nossa vida era errar. Só que nós não podemos estar em Deus e ainda assim continuar errante. Perdido como se não tivesse um pai. Perdido como se não tivesse uma direção. Nós não podemos, queridos, andar desesperados e ansiosos como Marta estava, querendo fazer para Jesus sem Jesus. E ele disse: Marta, eu estou aqui. Por que você não senta? Desfruta da presença. Eu estou aqui, não precisa você fazer para mim, mais me agrada, é mais poderoso você ouvir as minhas palavras. É mais importante estar comigo. Querido, não é sobre fazer apenas. Sabe, Judas era desesperado por fazer. Ele queria fazer para mostrar quem ele era, como ele era bom. Ele queria fazer para mostrar as habilidades dele. Olha, Senhor, como eu sou bom. Ah, o Senhor não precisa de mim, não, das minhas habilidades. Não, eu quero você. Eu quero você. Porque nossas habilidades não impressionam a Deus. Ele já chamou a gente para isso. Só que, queridos, muitas vezes a gente vai sem vir. E aí a gente faz o que não deveria, se distancia. E ele disse para Marta: Marta, não precisa, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas para fazer. Muitas coisas para fazer. Ele disse: apenas uma é necessária. Essa ninguém tira, a presença. Quanto tempo temos tirado para estar na presença?
com Ele. O que governa as nossas emoções é o que está no centro. O que deixa você irritado? No instante fica irritado. É isso que está governando você. O que deixa você ansioso? É isso que está governando você. O que deixa você preocupado, sem conseguir dormir? É isso que está governando você. Mas Deus deseja ser o centro. E quando Ele for o centro, a gente vai andar de um modo diferente. A gente vai andar em paz, a gente vai andar na vontade. Ele disse sim, lá em Apocalipse 2, 4 ao 5, não precisa abrir, apenas escuta. Ele disse que a forma de entender isso não é, me culpando, me condenando. Ele disse, não, se arrependa e volte para aquele lugar de descanso. Arrepende-te e volta. Volta para o lugar de descanso, volta e deixa Deus ser o centro, deixa Ele ficar no centro da sua vida, deixa Ele ficar no centro das suas emoções, deixa Ele ser o centro do seu dia, deixa Ele ser a direção primeira da sua vida.